Irmãos, a paz do Senhor, abra por gentileza as vossas Bíblias no livro de Tito, epístola de Tito, fica ali depois de 2 Timóteo, para você se localizar mais fácil aí. E enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a esta casa. Na verdade, o CTO é uma das minhas casas mães, né? Eu tive muito tempo aqui, eu, minha esposa, Manuel está ali também, né? Nós participamos juntos do conjunto Filhos da Luz, né? Se vocês cantaram agora há pouco aqui. E hoje, graças a Deus, eu retorno aqui mais uma vez a esta casa como pastor, que sou consagrado pela nossa convenção e poder falar a palavra de Deus aos irmãos. Confesso aos irmãos que sempre que eu subo ao púlpito, o meu coração acelera pela responsabilidade de ser boca de Deus à igreja. Nós precisamos ter sempre esse sentimento no nosso coração, porque a igreja é do Senhor e é Ele quem zela e quem vela pela igreja. Tito capítulo 1, antes de nós lermos, eu queria só pegar a deixa do pastor Edson, que aliás, pastor, obrigado, senhor, pastor Paulo, os demais irmãos, irmão Luiz Carlos, que fez o convite, obrigado por ceder o púlpito. Mas o pastor Edson leu o capítulo 6 de Isaías e nos deixou uma pergunta. E a pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí nós vamos ler lá a epístola de Tito, capítulo 1, o versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. No lugar de Creta, os irmãos entendam Setoó. No lugar de cidade em cidade, entendam quadras. No versículo 11 do capítulo 2, os irmãos viram uma página aí, diz ainda assim um texto: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Os irmãos podem se assentar. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta aí para que a gente acompanhe algumas coisas que vai ser ditas aqui nessa ministração. Irmãos, nós estamos num culto de missão e quando a gente olha para essa expressão e para a responsabilidade que nós temos dentro desse contexto do culto, a primeira coisa que deve vir às nossas cabeças ou à nossa mente é a condição que a igreja ela foi estabelecida para ser missionária. A igreja não faz sentido se ela ficar apenas dentro de uma comunidade fechada. E esse modelo de comunidade fechada, ele é um problema desde a origem da igreja. Porque os discípulos, após a descida do Espírito Santo, foi lido aqui na leitura oficial do culto, Atos capítulo 2, a igreja naquele momento ela ficou acomodada e queria ficar apenas ali em Jerusalém para que ficasse desfrutando da bênção e da presença do Senhor. Só que a missão que o próprio Senhor Jesus havia outorgado à igreja é que fosse espalhado aos 4 cantos do mundo o evangelho de salvação. E quando a gente olha para esse cenário, e é muito bonito quando a gente lê o texto ali, porque ele vem de uma sequência de derramamento do Espírito Santo, e o texto, na continuidade, ele fala que os irmãos que ali estavam, eles venderam as suas propriedades, e o texto é muito claro em dizer, da venda, do partilhar dessa venda, de estar comendo do mesmo pão, e estar envolvidos na mesma comunidade. Só que a consequência de Atos capítulo 2 é uma coisa que nós vamos enxergar só depois. E o problema de Atos capítulo 2 foi o pensamento daquela igreja achar que Jesus viria apenas naquele momento e se desfazerem dos seus bens. O problema não estava nos bens que eles tinham, não estava na repartição dos bens que eles tinham. O problema estava na interpretação de como que eles entenderam essa mensagem.
E da mesma forma, nós hoje temos um problema de interpretação quanto à vinda do Senhor. Como consequência de Atos capítulo 2, a igreja começou, pastor Edson, a enfrentar um problema que aqueles que tinham habitação agora já não tinham mais. Aqueles que tinham no primeiro momento recursos para comer, para sobreviver e viver, já não tinham mais. E aí o que acontecia? A igreja precisou se posicionar e estabeleceu, e é por isso, é a causa primária do diaconato. Foi preciso estabelecer o diaconato na igreja. Por quê? Porque muitos daquela comunidade iam para as batalhas. E olha que coisa interessante, irmãos. Hoje nós cantamos isso como um troféu, como foi cantado pelo Ministério de Louvor. Nós cantamos: olha, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Irmãos, se nós estivéssemos naquela época, certamente nós não afirmaríamos isso. Cristão exposto aos leões era motivo de escárnio para que aqueles que estavam envolvidos na comunidade, aqueles que tivessem o interesse de entrar para o cristianismo, se afastassem daquilo. O Estado estava dizendo que Senhor era apenas o imperador. Parece com os nossos dias, onde nós temos um superior tribunal, onde ele quer ditar que o Senhor, aquele que manda sobre todos, são eles que estão de togas assentados em cadeiras. É o mesmo cenário daquela época. Só que hoje, por conta dos direitos humanos, você não pode pegar um outro par da sua natureza. Nós cantamos que quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia louvores dos nossos irmãos. Irmãos, louvor de desespero, mas conscientes que iam para o céu. Hoje nós temos uma dificuldade de entender a mesma realidade. E a pergunta ainda ecoa nos nossos ouvidos: a quem enviarei? E quem há que há de ir por nós? Nós temos uma dificuldade, irmãos, porque o mundo pós-moderno nos colocou em uma situação muito cômoda em relação ao Evangelho. Hoje nós tivemos o prazer de receber algumas pessoas lá em casa, e alguém comentou lá que se nós tivéssemos aqui no Brasil uma situação econômica muito boa, talvez as nossas igrejas, como na Europa e muito nos Estados Unidos, já estariam fechadas e as casas servindo apenas para espetáculo. E isso é um problema da pós-modernidade. E é um problema também daquela igreja que gosta de ouvir promessas de bênçãos, de apenas receberem chaves, apenas receberem benefícios, porque a teologia da prosperidade nos faz aproximar das riquezas e esquecer daquele que pode nos garantir tudo e no final nos dar a vida eterna. Nós precisamos entender essas coisas. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento disso, mas a história da igreja vai contar que até o 4º século, 400 anos depois da morte de Cristo, tenta imaginar esse período aí, a igreja não estava estabelecida nos moldes, pelo menos que a gente ainda tenta lembrar que ainda tem, com liturgia, com culto, com dinâmica de culto. As igrejas naquela época, elas se reuniam em nome de Deus, mas não como organização. Quem eram os cristãos? Eram aqueles que professavam o nome de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós ouvimos nos nossos púlpitos muitos dizerem, não é mentira, que foi lá em Antioquia que a primeira vez aqueles que seguiram, que até então eram os do caminho, receberam o nome de cristãos. Mas o nome cristão, na sua origem, ele não é elogio e não é um brasão para carregar no peito. Era um nome de escárnio. Aquele que dizia que era cristão era aquele que seguiu a um judeu que foi morto na pior condição de ladrão, exposto à vergonha. Será que hoje nós teríamos a coragem
de receber o mesmo nome com a conotação pejorativa, que nós talvez estivéssemos associados a alguém que foi colocado em uma cruz por uma condição tão humilhante e tão degradante que serviu de espetáculo para uma multidão de pessoas. Os próprios discípulos temeram aquilo, e quando Jesus morre, alguns deles do colégio apostólico voltam para a pesca e esquecem quem era Jesus. Parece conosco, parece com a nossa realidade, mas Paulo, de uma maneira muito corajosa, ele conhece Tito, que era um gentil. Tito é convertido pelo poder do Evangelho. E olha, irmãos, a conversão na primeira época da igreja, pelo menos no primeiro milênio, ela seguia um padrão. Se alguém de fora quisesse adentrar a comunidade, existia um acordo entre as igrejas que aquela pessoa deveria ser observada pelo menos por um ano. A história fala que semanalmente deveria acontecer uma reunião para ensino com aquela pessoa. E no final de um ano, era perguntado para aquela pessoa se ainda assim ela queria defender a fé que ela professava. A fé naquela época não era uma coisa abstrata, não era uma coisa intangível. Pelo contrário, hoje nós temos uma fé abstrata, hoje nós temos uma fé intangível. Falamos de fé, cantamos que temos fé, falamos que acreditamos no poder da fé, mas na hora da necessidade nós nos esvaziamos e esquecemos de Deus. A fé era a certeza da confiança em Deus. A fé era a certeza que mesmo que o Estado pegasse e levasse para uma arena, mesmo morrendo, talvez com o corpo estraçalhado, mas estava dando testemunho que ele sabia em quem estava crendo. Hoje nós temos um problema, irmãos, dentro das nossas comunidades. Professamos a nossa fé nominalmente, mas o mundo tem dificuldade de reconhecer uma igreja que tem fé hoje, porque a igreja foi envolvida em um pluralismo que tirou a essência do Evangelho. Falamos muito em colegiados, em estudo, e perdemos a graça do Senhor, do Espírito que precisa trabalhar no nosso coração, que quando nós ouvimos uma canção, que quando a palavra é falada e pregada, assim como Neemias e Esdras restaurou o culto lá em Jerusalém. Neemias capítulo 8 fala que Esdras é chamado com o livro da lei, e que desde o amanhecer até o meio-dia, eles estavam em pés, parados, prestando atenção naquilo que era lido, explicado e aplicado. E o texto fala que para todos havia um nivelamento de entendimento. E quando eles ouviam a palavra do Senhor, o texto vai falar que houve uma grande comoção naquele povo, porque eles choravam pela atuação do Espírito Santo, que os fazia enxergar a situação deplorável que cada um estava. A palavra do Senhor ainda tem o poder de restaurar o perdido, de trazer o perdido para a sua casa, de nos limpar, nós que estamos aqui dentro, dos nossos pecados e nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Eu trouxe uma pesquisa, irmãos, aqui. Ela foi feita pelo Datafolha e foi dado o resultado dia 27 de dezembro de 2016. Olha o que vai dizer essa pesquisa. O Instituto, se bem que o Datafolha não é nem um instituto confiável mais, né? Manipulador que só. Mas é interessante essa informação que eles trouxeram aqui. O Instituto Datafolha revela o que seria
o perfil da nova geração de evangélicos. Interessante esse termo evangélicos, né? Porque nós éramos cristãos, porque nós seguíamos a Cristo. Nós somos taxados como evangélicos, porque agora nós estamos debaixo de um evangelho. Mas olha o que vai dizer que é esse evangelho de hoje. Pesquisando temas como aborto, casamento gay e o consumo de bebidas alcoólicas, trouxe alguns resultados. Esses novos evangélicos, essa nova geração de evangélicos, são vistos como versáteis e adaptados ao mundo moderno. Os evangélicos da nova geração parecem ser o resultado de pessoas que procuram fazer uma leitura mais contextualizada do mundo. Olha, irmãos, na época da igreja primitiva, existia aquilo que os historiadores chamam de helenismo. O que é o helenismo? O helenismo é o seguinte: quando um dominador maior domina e subjuga aquele a quem que ele espera ser conquistado, ele tira toda a identidade desse povo conquistado e coloca agora uma nova identidade daquele que era o conquistador. Parece, já nessa leitura, que é uma realidade que tem acontecido conosco. A Bíblia fala que o príncipe desse século, que é o diabo, ele tem cegado a muitos. E Paulo, em algum momento, ele vai falar que no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas sem significação. O que isso quer dizer? Cada um que fala alguma coisa no mundo defende o seu ponto de vista. Hoje nós temos uma sociedade, e eu estou falando da sociedade interna, que também está segregada ao modelo do mundo. Há aqueles que defendem a questão dos afeminados dentro da igreja. Há aqueles que defendem a questão feminista dentro da igreja. Há aqueles que são apartidários de qualquer coisa. E o evangelho, dentro da expressão comum aí, o evangelho raiz, se perdeu. Mas olha o que vai acontecer, irmãos, com essa geração, ainda dentro da pesquisa do Datafolha. A editora Mundo Moderno, ela lançou uma Bíblia, e aqui ele trouxe essa Bíblia usando a versão NVI, aliás, nova tradução da linguagem de hoje, que nessa Bíblia, expressões como estou mandando bem, tô ligado, estão inseridas nessa Bíblia. E isso é um problema, irmãos, para nós interpretarmos o nosso cenário. Por que isso é um problema? Porque essa nova geração que está entrando está sendo formada não na base da fé, mas na base do disse-me-diz por pessoas que nunca se assentaram, como já foi dito aqui, mas querem legislar sobre os outros. Pessoas que não se dobram à oração, pessoas que não querem estudar a Bíblia, mas querem catequizar outras pessoas. De um evangelho vazio, de um evangelho que não gera firmeza, de um evangelho que não aproxima de Deus, de um evangelho que nós estamos levantando a mão, chorando, pulando, mas estamos caminhando para o inferno. Essa é uma realidade para nós. Olha o que vai dizer na síntese dessa pesquisa. Os temas aborto e casamento gay são favoráveis a 46% desse público, dessa nova geração de evangélicos. E a pesquisa publicada revela que mais da metade dos que ocupam os bancos nas igrejas evangélicas hoje são jovens. Eu falava agora há pouco com o pastor Paulo, quando os Filhos da Luz vieram cantar, que eu falei, que bênção, pastor. A igreja precisa de gente nova, de sangue novo. Só que o sangue novo que está entrando, irmãos, tem que tomar da seiva daquele que está plantado há mais tempo aqui. A Bíblia fala que nós, que estamos sendo associados ao Senhor, nós somos jambuzeiro bravo. Sabe o que é isso? Não tem gosto, é ruim de colocar na boca, amarga. Mas como nós somos imputados, nós somos implantados na oliveira verdadeira, a seiva da oliveira, ela transforma aquele jambuzeiro bravo numa fruta saudável, adocicada, e que agora recebe nutrientes daquele que é o principal. Precisamos disso. Para essa nova geração, 43%
são favoráveis a uma vestimenta totalmente descompromissada com a liturgia da igreja. Porque a minha roupa não me diz quem é. Essas pessoas dizem. Paulo vai escrever e fala: olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra, é aquilo que sai. Eu só me comporto de X ou Y maneira porque eu estou exteriorizando aquilo que está dentro do meu coração. Se eu não vejo o problema de usar uma roupa de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso aqui eu não estou querendo colocar a carga nas mulheres, não. É para homem e para mulher. Mas que não reflete Deus na minha vida, eu tenho um problema. Bebidas. Quantos irmãos de nós, e parece que já se tornou uma coisa comum, as pessoas já não têm mais vergonha de ir para a rede social e publicar refeições onde na mesa está posta uma garrafa de vinho, onde há cerveja. Agora recentemente, aliás, não sei se muito recentemente, né? A Heineken lançou uma cerveja zero álcool. E aí parece que já tem uma outra fabricante de cerveja aí que já tem uma outra cerveja aí sem álcool também. Para quê, irmãos? Para pegar os gente boa da igreja, os que não tem nada a ver, e fala: vamos lá, nós somos a igreja. Afinal de contas, pastor Paulo falou que se fez louco para ganhar os loucos. Vai nessa. Não vai você orar, pagar o preço de Paulo, entender história, costume e religião, para saber se você não vai entrar lá e não vai ficar preso lá. O evangelho, irmãos, não é brincadeira. O Senhor está batendo na porta, está dizendo: olha, eu vou buscar uma igreja. Só que essa igreja, elas têm que estar limpa, sarada, sadia, sem mancha e sem doença. Você quer vir e estar como está? Fique. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu falei isso lá no púlpito da sede. Não corrompe a nossa igreja. Respeite os mais velhos, respeite os nossos pastores, respeite a nossa doutrina, respeite essa comunidade, ela é de Deus. Acontece que preleções como essa já não fazem sentido para a igreja. Rapaz, o pastor Edson é corajoso com o irmão Luiz. O irmão Luiz deve estar ali já com as orelhas esquentadas. Meu Deus, como fui chamar esse irmão aqui na igreja? Está doido. Irmãos, se nós queremos ir para o céu, seja criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, ancião, nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Não tem outra forma. Não existe outro modelo. E aí, irmãos, quando Paulo faz essa recomendação a Tito, a carta, ela foi escrita mais ou menos no ano 68, no primeiro século. A história vai contar que no primeiro século existia um governador. Os irmãos procurem isso depois, né? Pode dar como o pessoal fala, pode dar um Google aí e procurar isso. Mas espero eu terminar de pregar aqui para você prestar atenção. Existia um governador por nome Varros. Sabe o que ele fez? Ele pegou 2.000 cristãos, preparou 2.000 cruzes e crucificou todos. Sabe o que a história dizia que fazia? Os pelotões das guardas passavam nas ruas e falavam: é cristão? Sou, então vem. É cristão? Sou, então vem. Levavam para um lugar exposto e crucificavam, para que quem olhasse tivesse medo do evangelho, do cristianismo. Hoje nós pecamos dentro da nossa comunidade, dentro do nosso conforto, com os nossos smartphones nas mãos. Quantos de nós, irmãos, se Deus fosse colocar talvez um telão aqui e fosse passar a vida de cada um aqui, qual seria a nossa realidade diante de Deus? Precisamos olhar para essas coisas como uma verdade para agora. A pandemia tem nos mostrado o quão vulneráveis nós estamos diante das nossas circunstâncias.
Aqueles cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, como foi cantado aqui, eles tiveram a coragem de fundar uma igreja alicerçada, e ela vem se arrastando até agora. Mas como a história é um ciclo, parece que mais uma vez quer se corromper as coisas. Naquela época, a igreja, aqueles que estavam na sociedade, eram classificados pelo menos em 3 categorias. Primeiro, os espirituais. Esses espirituais eram aqueles que tinham certeza da salvação, a certeza da fé. Nada os abalaria. Poderia ir para o Coliseu e ser estraçalhado por leões. Poderia ser colocado, como a história fala, que eles colocavam língua no gancho, gancho na língua dos cristãos e saíam arrastando. Mas esses tinham a fé firme. Era o primeiro grupo. O segundo grupo era aqueles que eram os carnais. Para esses, estar na igreja ou não era indiferente. Estava tudo bem. E existia um terceiro grupo. Os carnais não apresentavam problema, porque declaradamente já diziam para que onde estavam. Tocavam como a banda mandava. Mas existia um terceiro grupo. O terceiro grupo eram os seguidores da alma. Sabe quem era esse grupo? Era aquele grupo que no momento de aperto, quando precisava, corria para a igreja. Mas na hora que a perseguição vinha contra a igreja, ele ia para o mundo. E ficava nessa gangorra. Um pé lá e um pé aqui. Parece com os nossos dias, onde alguém diz e declara e fala que no último momento ele vai gozar a vida normalmente, mas no último momento ele pede perdão a Deus e está tudo resolvido. Ei, cuidado! A Bíblia vai falar que a nossa entrada no céu, ela está condicionada a uma vida de devoção ao Senhor aqui na terra. Não é por obras, é por aceitar o Evangelho do Senhor, e esse Evangelho ter gerado na minha vida transformação, porque afinal de contas, eu preciso ser um missionário para ganhar outras pessoas. E nós temos uma dificuldade disso, irmãos, porque nós associamos a atividade de evangelismo da igreja e fica abstrato isso. Quem que é a igreja? Como que o Senhor vai alcançar outras pessoas? Deus, irmãos, a Bíblia fala que Ele nos deu esse corpo para ser templo e habitação do seu Espírito. Deus, Ele anda com as minhas pernas, Ele ajuda alguém com os meus braços, Ele fala com alguém através da minha boca, Ele enxerga através dos meus olhos. Então muda de vida e deixe Deus preencher o espaço que há na sua vida. Por que o mundo tem dificuldade disso, irmãos? Porque o Espírito não habita mais nele. E assim como Paulo disse a Tito, eu digo esta noite à igreja: por esta causa, a igreja do Zetoó, te pus aqui, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda o restam. Quais são essas coisas? Aquelas que giram em torno do mundo espiritual. Nós temos, irmãos, um problema espiritual na nossa comunidade. Eu não estou falando da igreja da DETAG nem da igreja do Zetoó, mas nós estamos inseridos também nisso. Nós gostamos de ler as estatísticas e às vezes assumirmos o púlpito para dizermos que nós somos mais de 60% de comunidade cristã. Mas o Deus do Brasil não é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma padroeira. Cadê esses cristãos? O que eu e você tem feito para mudar essa realidade? Colaborado com a pecaminosidade? Ou tem ajudado a transformar vidas e atraídos até o Senhor? Estamos dizendo a todo momento que um grande movimento de avivamento vai acontecer, mas nós somos conhecidos mundialmente pela festa da carne. Realidades, irmãos, dos nossos dias. E como é que está a minha e a sua vida? A igreja
sou eu e é você. A responsabilidade é minha e é sua. Paulo está dizendo, e de cidade em cidade, e de quadra em quadra, e de rua em rua, estabeleça presbíteros. Quem eram os presbíteros? Eram aqueles que eram responsáveis também no culto. Paulo está dizendo, meu tempo acabou. Paulo está dizendo que nós precisamos, aonde nós moramos, de levantarmos o altar ao Senhor. E nas nossas casas serem poços de Jacó, para que haja bálsamo e identificação que o Senhor está lá. Que o Senhor mora conosco, que a nossa família é transformada pelo poder do Senhor. Por quê? Versículo 11 do capítulo 2: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E como que a salvação chega? Através do Evangelho, pela minha e pela sua vida. Versículo 12 para encerrar. Enquanto eu evangelizo, enquanto eu faço missão, eu estou transformando a minha vida, estou permitindo que, pela atuação do Espírito Santo, outras pessoas recebam o Espírito e o Espírito transforme a vida dela. Olha o que o versículo 12 vai dizer no capítulo 2: ensinando-nos que é o Espírito, pela graça, que nos ensina, renunciando à impiedade. O que é impiedade? Esse termo, quando nós usamos na igreja, a gente associa com ímpio. E o ímpio nós associamos com aquele que não é cristão. Sabe o que é impiedade na originalidade da sua palavra? É eu reconhecer o próximo como a mim mesmo. Quando eu não dou outra opção ou a oportunidade de conhecer o Evangelho, eu estou deixando de ser pio com ele. E eu estou sendo ímpio com ele. Então eu preciso renunciar à impiedade, a olhar para o meu próximo como um potencial cristão, como uma potencial vida que pode servir ao Senhor. E as concupiscências mundanas, o que é isso? Resumindo, paixões do mundo. Estamos muito mais, irmãos, atrelados a Facebook, a Instagram, a Twitter, as coisas do mundo, do que a própria palavra. A Sociedade Bíblica, há 4 anos atrás mais ou menos, ela publicou uma nota dizendo que nunca houve na história do Brasil tantos exemplares publicados de Bíblia, mas tão pouca leitura como se tem tido nas últimas épocas. E que por conta da interpretação vem se fazendo adaptações às leituras, para que talvez o Evangelho ficasse mais fácil de entender. Mas nessa adaptabilidade do Evangelho, tem pervertido as Escrituras. Se os irmãos tiverem a Bíblia NVI em casa, eu não sei se você, eu acho que já falei isso aqui uma vez. Os irmãos pegam a capa dela e leem a capa daquela Bíblia. NVI, é a que mais usa hoje em dia. Aquela Bíblia vai falar que só do Antigo Testamento foram retiradas mais de 1.390 palavras, porque o povo não tinha capacidade de entender. 1.390. E o que se coloca nessas palavras? Sinônimos. Sinônimos, ela não é original. Ela traz um reflexo daquilo que talvez a palavra queira dizer, nos distanciando do Evangelho. E é por isso que o Evangelho vai ficando sem sabor. Água de salsicha, parece que tem cor, mas não colore. Parece que tem sabor, mas não tem tempero. Para terminar, depois que o Espírito nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, diz Paulo a Tito, diz o Senhor à igreja: vivamos neste presente século sóbria. A igreja não é um lugar para provocação de catarse. Sabe o que é catarse? Provocação de sentimento. Eu choro, pulo. Irmão, como é que foi o culto? Foi uma bênção. O que foi pregado? Não sei. O culto girou em torno de quê? Não sei.
Paulo fala que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Diz Paulo: vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. E eu vi que tem algumas pessoas nessa noite que estão nos visitando. Vieram à igreja nos visitar. E talvez você que veio aqui nessa noite, talvez você não tenha tido a oportunidade de ouvir uma preleção como essa. Talvez você tenha ouvido muito por aí, que você vai comer o melhor dessa terra, e é bíblico, mas não no contexto que normalmente é pregado, que você vai receber chave. Mas nessa noite eu quero te convidar a aceitar ao Senhor como Salvador da sua vida. Ele sim é suficiente. Eu vou fazer uma oração e você pense. No final da oração eu vou fazer um convite e eu devolvo a palavra ao pastor. Senhor, a tua palavra foi pregada e o teu Espírito, Senhor, eu tenho certeza que ele está agindo no nosso meio, Senhor. Pai, que as nossas consciências, que os nossos corações possam ser colocados como uma balança diante do Senhor nessa noite. E que possamos olhar para nós mesmos, e como recomenda Paulo, Senhor, naquela carta à igreja em Corinto, que possamos, meu Deus, fazer uma reflexão, Senhor, e olharmos e entendermos que tipo de cristãos que estamos sendo diante do Senhor. Que o nosso espírito, Senhor, esteja pronto para clamar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua palavra nos diz que o teu Espírito olha para nós e lembra que, Senhor, que nós somos pó. Portanto, trabalhe nos nossos corações, nos dê a certeza do perdão, da misericórdia. Alcança-nos, Senhor. Aqueles, meu Deus, que entraram nesta noite, que talvez, Senhor, ouviu a tua palavra e que estejam, Senhor, incomodados nos bancos, que o teu Espírito, Senhor, conceda uma oportunidade, quem sabe hoje, de perdão, de restauração, de conserto, porque a qualquer momento o Senhor está vindo e nós precisamos e queremos estar contigo. É assim que oramos, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus.